Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tutorial de lógica de programação com Scratch e hoje nós vamos ver a parte de procedimentos. No tutorial passado a gente trabalhou a parte de estruturas de repetição. A gente fez um exemplo ali simples, né, do cachorro perseguindo o gato, que controlava o gatinho e tinha que fugir do cachorro. Quando o cachorro capturava o gato, parava tudo. Foi isso que a gente fez e eu tô com esse exemplo replicado aqui, tá? Mais uma vez. Então, a única diferença que tem do anterior é que assim, eu não fiz a pausa de parar tudo, tá? Quando o gato encontra o cachorro, a carochinha. Então, mas a funcionalidade é a mesma. Ele vai ficar infinitamente perseguindo porque eu não dei uma pausa quando o gato encontra a carocha. Mas a ideia é a mesma do lado do tutorial anterior, certo? Quem perdeu, retoma lá o tutorial anterior, que daí vai ser bem importante para você acessar. Bem, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar procedimentos. Então primeiro vale a pena explicar o que é um procedimento para vocês. Bem, um procedimento ele tem algumas utilidades. A primeira delas é assim, quando você tem um programa muito grande, às vezes você tem muitos blocos de programação. E às vezes esses blocos de programação são muito repetitivos, tu vai usar ele várias vezes para fazer a mesma coisa. Então tu cria um procedimento que basta chamar o procedimento para ele fazer essa mesma coisa. Então não precisa ficar replicando 10 bloquinhos de código para cada vez que tu precisar de uma mesma função, de uma mesma coisa ser feita. Então tu cria o procedimento e depois só chama ele e acabou. E a outra é organizar o programa em pedaços também. Porque às vezes você tem um programa que é muito complexo e fica muita linha de código para te avaliar cada etapa. Então se tu dividir em procedimentos, fica mais fácil de tu entender o programa. E nós vamos fazer isso aqui. Então a verdade é que eu vou fazer? Eu primeiro vou criar o programa sem o uso de procedimentos, depois nós vamos adaptá-lo para ter procedimentos. E vocês vão ver que diminui um pouco de linhas e fica um pouco mais simples até de entender o programa. Bem, primeiro, gente, então, a situação que a gente vai criar é a seguinte. Agora o gato não vai parar simplesmente quando pegou a carocha. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o gato descontar uma energia da carocha, que vai ser aleatória. Nós vamos botar um random para descontar o dano. E aí a carocha, quando tiver com energia negativa ou zero, aí sim a gente para o programa, porque ela perdeu. Então essa vai ser a nossa condição. Então o que a gente tem aí para avaliar? Seguinte, a gente tem a questão da carocha quando é pega pelo gato, daí a gente tem que descontar o dano. A carocha quando está com energia negativa ou menor ou igual a zero, é uma outra condição. E também nós temos a questão do gato quando encontra a carocha. Por que eu faço essa diferenciação? Porque quando o gato encontra a carocha, nós vamos fazer ele dar um afastamento da carocha. Porque senão ele vai ficar pegando o tempo inteiro a carocha. Então é o seguinte, vamos criar a primeira lógica então da nossa amiga carocha. Então é o seguinte, a primeira condição que eu tenho que tratar dela é a questão do dano. Bem, se vai ter dano, tem que ter energia. Então nós vamos criar uma variável energia da carocha. E a energia da carocha tem que iniciar com algum valor. Então nós vamos iniciar a energia da carocha com 100. Coloquei aqui no primeiro passo já para iniciar a energia da carocha com 100. E depois vai ficar aqui nesse fluxo de sempre apontando para o mouse. Agora é o seguinte, nós temos que criar a lógica para quando acontece as situações de ela se encontrar com o gato e quando a energia for negativa. Bem, primeiro vamos fazer a questão de quando ela encontra o gato. Então, se a carocha tocar em gato, o que tem que acontecer? Tem que descontar a energia dela. Então a gente vai ter que fazer o quê? Mudar a energia da carocha para a energia da carocha. Então a gente vai ter que usar o menos, né? Energia da carocha menos um dano que vai ser aleatório. Então nós vamos ter que usar esse aqui, ó, o número aleatório entre, né, nós vamos definir aqui entre 10 e 20. Então essa aqui é o desconto de dano da carocha cada vez que se tocar no gato. Agora nós vamos tratar a questão dela ter a energia menor que zero. Então a gente vai ter que usar o operador de menos menor que zero. Então ó, se a energia da carocha for menor que zero, aí faço o que? Pare tudo. Pare tudo porque perdeu o jogo. Acabou o jogo. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar aqui. Só que tem uma questão. Se eu faço aqui energia carocha menor que zero, eu só prevejo quando dá um negativo. Mas vamos supor que exatamente a energia dela fica igual a zero. Não vai parar o programa. Então o que nós vamos fazer? Bem, então nós vamos usar o ou. Tá, então ó, vamos montar aqui fora que fica um pouco mais fácil. Então a energia da carocha é menor que zero, ou a energia da carocha ela é igual a zero, né? Lembrando que o Scratch não tem operador menor
igual, né? Então a gente tem que fazer essa adaptação. Pronto, ó. A gente já tem então as condições de desconto da energia da carocha aqui. Prontinho. Agora a gente tem que fazer a lógica do gato. Então o gato agora também tem uma condição. Então a gente tem a condição também do gato. Se o gato toca na carocha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele se afastar por um pouco. Então eu vou fazer ele dar uma ré e vou fazer ele dizer te peguei por 2 segundos. Deve dar uma parada ali e ele vai daí retomar depois a busca pela carocha. Então vamos executar e ver o que está acontecendo até agora. Ó, pegou, te peguei, deu uma ré. Te peguei, deu outra ré. E assim foi, ó. Tá? A atualização ali tá meio lenta, mas ele tá descontando, ó. Tanto que agora já parou o procedimento. Então quer dizer, a nossa lógica está funcionando perfeitamente. Bem, agora a gente vai usar então os procedimentos, então para organizar um pouco o programa. Então é o seguinte, ó, vamos dividir em módulos essa sequência de passos que são repetitivos. Então vamos supor que sempre eu vou precisar que o gato dê uma ré de 80 passos e diga aquela mensagem. Então vamos criar um bloco para isso, um procedimento. Então ó, vem mais blocos, criar um bloco. Então eu vou fazer aqui o seguinte, então, dê ré. Esse vai ser um procedimento que eu vou botar alguns parâmetros. Então, primeiro, uma entrada de texto para dizer a mensagem e uma entrada numérica para dizer o tempo que vai ficar. Então, aqui vai ser mensagem e aqui vai ser o tempo, porque daí eu vou personalizar o tempo. E eu vou marcar o executar sem atualizar a tela para ficar mais flexível. Então, é o seguinte, ó, agora eu tenho aqui um método que é o dré. E ele vai fazer o quê? Vai mover 10 passos e vai dizer alguma coisa. Então, só que agora a mensagem vai ser personalizada, porque não vai ser padrão, e o tempo também vai. Se você quisesse personalizar quantos passos também quisesse, também dava para fazer, tá? Então eu vou fazer aqui por questão de exemplo mesmo, para vocês entenderem como é que funciona o procedimento. Bem, o que vai alterar aqui agora? Seguinte, eu vou chamar agora aqui a dré. E aí eu vou fazer o quê? Passar um parâmetro para ela, para executar lá. Então vai ser no caso, peguei, e vamos botar um tempo de 3 segundos, não mais 2. Então o que acontece? Ó, peguei vai ser o valor de mensagem aqui e 3 vai ser o valor de tempo. E a execução vai ser a mesma do que a gente já fez antes. Vamos executar? Olha lá, peguei, saiu, Aqui tá rodando um pouco lento porque eu tô também gravando tutorial e tudo mais, mas tá fazendo certinho, tá? A atualização também está um pouco lenta das variáveis, mas está fazendo, tá? Então quer dizer, a gente já está fazendo a execução do nosso exemplo ali, perfeitamente. Então nisso eu dividi um procedimento. Perceba que fica mais simples aqui, ó. Fica só uma linha de código e pronto, já está organizado tudo certinho. O mesmo eu poderia fazer aqui para o dano, por exemplo. Então eu poderia criar um bloco aqui para a carocha de calcula dano. E aí como parâmetro eu posso quem? A energia, o dano. Poderia ser energia também, mas eu vou fazer só para o dano. Pronto, ó, terei aqui a calcula dano. E aí esse procedimento viria para cá, só que aqui ó, não seria número aleatório entre 10 e 20, seria dano. E aí eu faria a chamada de função de procedimento aqui, ó, calcula dano. E aí que esse parâmetro que seria número aleatório entre 10 e 20. Percebam que eu vou fazer a execução e novamente, ó, continua fazendo a mesma coisa, te peguei e tal. Isso aí tá tranquilo. Vai fazer as mesmas coisas que a gente já estava fazendo anteriormente. Então a gente tem aí uma lógica de um exemplo para que vocês entendam melhor um pouco a parte de procedimentos. E já dá para entender bem a divisão da estrutura ali. Eu poderia transformar vários procedimentos, mas sempre assim, a gente tem a ideia de que procedimento é para você dividir o programa em pedaços para facilitar. E sempre pensa assim, pô, essa função calcula dano eu vou usar em outro jogo também. Eu vou usar em outra etapa do meu jogo. Então, eu cria esse procedimento para ficar mais fácil, para te não precisar ficar fazendo isso aqui toda a vida. Sempre pense nisso. Vai reaproveitar esse procedimento para outros momentos do teu programa. Aí vale a pena criar um procedimento. Bem, pessoal, esse aqui seria o tutorial de hoje para você entender um pouco a ideia de procedimentos, tá? Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei aqui embaixo, comente, compartilhe seus resultados também, se tem alguma dúvida.
E claro, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo as atualizações dos nossos vídeos. No nosso próximo tutorial a gente vai fazer daí já um exemplo de jogo para a gente então entender um pouco mais essa parte. Vai ser aqueles jogos, sabe, que vão cair das coisas do céu, a gente tem que ir parando. Daí a gente vai ver alguns conceitos um pouquinho diferentes. Certo? Tchau, pessoal. Até o próximo tutorial.